Maria, sou missionário São Roberto. Esse vídeo é destruindo a mentira adventista. A guarda do sábado era específico a que povo foi instituído isso? Foi no Novo Testamento, ali em Atos Apóstolos 20, versículo 7, os apóstolos se reuniam no domingo. Por quê? Como diz Pedro aqui, Atos 15, olha só. Ali os judeus recém-convertidos estavam seguindo os dois costumes. Se converteram na igreja primitiva e querendo seguir o rito do Velho Testamento. Como se considerar, como guardar o sábado, etc. A briga aí em Atos Apóstolos 15 ali é sobre isso. Paulo, ele era o quê? Judeu, da tribo de Benjamim. Se converteu para essa igreja. Está pregando, Atos Apóstolos 17, do 1 em diante, para os judeus ali, como era o costume, eles se reuniam no sábado. Certo? Adventistas, doutores, mestres adventistas. Certo? Olha só, Atos Apóstolos 15, do 1, ó. Alguns homens, vou colocar meu óculos aqui, né? Alguns homens descendo da Judéia puseram-se a ensinar os irmãos o seguinte: se não vos circuncidais segundo o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Para os adventistas, quem não guarda o sábado, quem não segue o sábado, não vai ser salvo. Está de acordo aqui ali em Atos Apóstolos 15. A salvação é a fé em Cristo. A salvação está sobre ti, Pedro, e de cada igreja. Em Atos Apóstolos 2,47, a gente dava outro para o caminho da salvação, porque se tornava membro dessa igreja que gozava no domingo, na fração do pão, na Eucaristia, na reunião, na comunhão. Até o ofertório era no domingo. O culto a Deus, a ressurreição, a nova aliança é no domingo. Nós não comemorando mais a criação, mas nós comemorando a nova criação em Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo. Certo? É só. Quem não se considerar não será salvo. Então, quem não guardar o sábado não será salvo. Originou-se então grande discussão, ó, de Paulo e Barnabé, ó, com ele. Resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fosse tratado dessa questão, com os apóstolos e a ancião de Israel, de Jerusalém. Ó. Essa questão foram tratar com os apóstolos, os anciões de Israel. Jerusalém, né? Só. Quem são esses anciões? Você pega aqui, ó. Quem são? Quem são esses anciões? Ali na comunidade ali de Atos Apóstolos, ali na igreja primitiva. Você pega aqui, 1 Pedro, ó. Esse ancião que está sob o pastoreio de Pedro. Pedro 5, olha só. 1. A hora que você vê o respaldo, a autoridade do bispo universal que pastoreia a igreja primitiva e as comunidades. Bota um ponto final nisso. Então, a igreja ela tem autonomia, autoridade para fazer a mudança. Não mais o sábado, é o domingo. Porque o sábado era apenas sombra, segundo Tessalonicenses 2, 16, 17. A realidade agora é Cristo. Caducou Romanos 10, 4, em Cristo. Que interessante. Aqui, ó. É 1 Pedro 5:1. Eis a exortação que dirijo a ancião que estão entre vós, porque eu sou ancião, como eles, fui testemunho do sofrimento de Cristo, e serei participante com ele daquela glória que há de manifestar. Ó. Então, meu irmão, aqui já cai por terra, certo? Aqui, ó. Agora você pega aqui o 4, ó. O 3, ó. Acompanhados alguns tempos dos membros da comunidade, tornaram-se o caminho que através a Fenícia e a Samaria contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todo grande alegria. Chegaram em Jerusalém, foram recebidos pela comunidade. Ó.
pelos apóstolos, ancião, a quem contaram tudo o que Deus tinha feito com ele. Mas levantaram-se alguns que antes de ter abraçado a fé da seita dos fariseus. Adventista é uma seita. A igreja que prega contra a igreja católica são seitas. Olha só, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impondo-lhe a observância da lei de Moisés. Olha só, reuniram-se os apóstolos e o ancião para tratar dessa questão. Ó. Já colocou na ponta do lápis toda essa questão. Porque a igreja primitiva, Atos Apóstolos 27, se reunia no domingo. Então, essa questão de guardar o sábado, de seguir todo o rito da lei, Paulo já coloca bem claro. Tanto que depois desse concílio, Paulo escreve várias cartas explicando sobre isso aos gentios, aos judeus recém-convertidos. É de acordo hoje em dia, você tenta explicar, o magistério tenta explicar, mas eles não escutam o magistério. Que eles querem seguir o seu fundamento. Seguir de acordo ali com o gentil seguia. Para ser salvo tem que se estudar, tem que guardar a lei, tem que seguir o rito todo no Velho Testamentário. Para ser salvo. Não, a graça é Cristo, o Novo Testamento é Cristo. O magistério anuncia a pessoa de Cristo. Gosta da graça. Para você não chegar a essa discussão, tá? Colocar em regime da lei. Olha só. Reuniu-se os apóstolos e o ancião para tratar dessa questão. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos vissem a palavra do evangelho e cresça. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a seu respeito, dando ao Espírito da mesma forma a nós. Nem fez distinção alguma entre nós e purificando pela fé o seu coração. Porque pois provocai agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais nós pudermos suportar. Nós queremos que já pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como ele, ó. Não a lei, ó. Você pega o 4 aqui, ó. O 11 já elimina essa visão adventista, ó. O 4, ó, 5, ó. Mas levantaram-se alguns que antes de abraçar a fé era da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar para os pagãos, impondo-lhe a observância da lei. Ó. Aqui, Pedro fala, nós cremos que pela graça do Senhor, Jesus, seremos salvos, exatamente como eles. Que interessante. A graça em Cristo Jesus, não o jugo da lei, mas a graça. Que graça é essa? Olha só, a Santa Missa. Graça maior do mundo. Que graça maior é essa? A Santa Missa. No domingo. Na fração do pão, na Eucaristia, na comunhão. Você quer seguir o Velho Testamento ainda ou gozar da graça? Aqui, ó. Atos Apóstolos 20, versículo 7, ó. Esfrega na cara desses adventistas. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, que havia de viajar, no dia seguinte, conservava-se com os discípulos e prolongou a palestra até meio-dia. Os judeus não reconheceram Cristo, estão sonhando com Cristo ainda, estão sonhando com o profeta Messias que há de vir. A observância da lei é especificamente Êxodo 31, você pega do 12 ao 17, você vai entender. Nós cristãos ali, fé em Cristo, a graça não temos obrigação de seguir o rito israelita, velho testamentário. Porque nós gozamos da graça. Que interessante. Que loucura adventista. Visão de Ellen White. Martinho Lutero, Wesley, João Calvino, esses reformas protestantes guardavam o domingo. Os reformadores, os mestres que esses pastores se inspiram. Segue de acordo com Atos Apóstolos 20, versículo 7. Paulo aqui, para finalizar o vídeo, em Gálatas, vem dar um respaldo muito interessante. Ó. Você pega aqui em Gálatas, Gálatas 5:4. Ó. Já está separado de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei.
Decaíste da graça. Ó. Aquele cursilho foi tão influente na vida de Paulo que Paulo escreve várias cartas falando, explicando sobre isso. Simples, cara. Quem combater a adventista com essa doutrina é guarda, sabe? É Gálatas, Romanos, Hebreus 4, do 1 ao 10. Por quê, cara? Ó, nós não somos judeus, nós não temos obrigação de guardar o sábado. E também estamos na nova aliança. Os judeus, sim, ele tem obrigação. Porque eles estão esperando o Messias ainda. Eles não aceitam esse Messias que veio. Para ele é um profeta qualquer. É mais um profeta. Certo? Ó. Você pega em Gálatas 5, ó, 1, ó, é para que sejamos homens livres, que Cristo nos libertou. Ó. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Olha só, a escravidão que aquele povo israelita vivia. Que interessante. Eis que eu, Paulo, vos declaro, se vós circuncidades, de nada vos serviria Cristo. E atesto novamente a todo homem que, se circuncidar, ele está obrigado à observância de toda a lei. Já está separado de Cristo. Vós que procurais justificação pela lei, decaíste da graça. Vocês são circuncidados ao 8º dia adventista. Tem que ser circuncidado. Tem que ser que povo é. Foi dado essa doutrina, esse mandamento, esse preceito, essas prescrições. Você pega Êxodo 31. Olha só, que maravilha. 17. Se você converteu nessa igreja católica, a igreja primitiva, que é o fundamento dos apóstolos, você não tem obrigação mais. Que caducou, fadou a desaparecer. Hebreus 8:13. Olha só. Êxodo 31, 12. O Senhor diz a Moisés, dizei aos israelitas, observarei meu sábado. A quem? Aos israelitas. Porque esse é um sinal perpétuo entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifico. Ó. 17. Ó. Este será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, porque o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias, e no 7º dia ele cessou de trabalhar no descanso. Quem está dando esses preceitos, essas prescrições? O anjo. Que Deus fala aqui em Isaías, você pegar em Isaías aqui, ó, é tudo por intermédio de anjo. Isaías não, Jeremias. Olha só, Jeremias. Deus não falou nada, cara. É tudo por intermédio de anjo. Os judeus ficam bravos ali com o Santo Estevão, porque o Santo Estevão fala, vocês seguem o ministério que vem de anjos. Atos Apóstolos 7:53. Hebreus 2:2, em Gálatas 3:19 e 20. Certo? Agora você pega aqui, ó. Ezequiel. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ezequiel. Deixa eu ver se é isso. Ou é Isaías? Não, Jeremias, é Jeremias. Para finalizar, aqui Jeremias vem nos ensinar. Jeremias. Deixa eu ver se é 7. Jeremias 7:22. Ó. Porque não falei a vossos pais, e nada lhe prescrevi a respeito de holocausto e sacrifício no dia em que o fiz sair do Egito. Quem foi? Você pega aqui. Atos 7. Por isso que os judeus ali, os guardiões do sábado, se irritaram com o Santo Estevão. 7:53. Ó. Vós que recebeste a lei pelos ministérios dos anjos e não guardaste. Ó. Eles não seguiram. Imagina os adventistas. Se os judeus que seguiam lá, o povo letrado, conhecedor, não seguiram, os adventistas vão seguir? Hebreus 2:2, ó.
a palavra anunciada por intermédio dos anjos. Era tal ponto válido que toda a transgressões ou desobediência recebeu o justo castigo. Ó. Em Gálatas, para finalizar, olha só que interessante. Quem tem mais autoridade, os anjos ou Cristo? Os caras estão seguindo que é preceito, mandamento que vem por ministério de anjos. Jeremias 7:22 fala que Deus não escreveu nada. É intermediário o anjo, certo? Em Gálatas 3:19. Então, o que é a lei? É um cumprimento juntado em vista das transgressões, até que viesse a descendência, a quem for feita a promessa, foi promulgada por anjos, passando por um intermédio. Quem é o intermediário? O pastor lá no Velho Testamentário? Moisés. Olha só. Então são dois intermediários, o anjo e Moisés. Mas não há intermediário, tratando-se de uma só pessoa. E Deus é uma só. Só. Então, por isso que Cristo ele vem falar aqui em 2 Pedro, foi dado novos mandamentos. Eis que eu dou um novo mandamento em João. Deu um branco agora em João. Acho que é 13:34, em Apocalipse 21:5. Faço nova todas as coisas. Em 2 Pedro, é muitos versículos, é muito estudo, né? 2 Pedro, ó. 2 Pedro 3. Olha aqui. Que revelação, cara. Por exemplo, a gente colocou num comentário, qual os mandamentos que eu devo seguir? O Novo Testamento. Mateus 22:37 ali. Amar Deus todas as coisas, amar o próximo a ti mesmo. Se você amar Deus todas as coisas, próximo a ti mesmo, você vai seguir todos. Cumprir todos o Velho Testamento. Olha só, que interessante. Já vou. Olha só. 2 Pedro 3:2, ó. É para vos lembrar as predições dos santos profetas, bem como os mandamentos de nosso Senhor Jesus, Senhor Salvador, ensinado por vossos apóstolos. São o Velho Testamento, Êxodo 20 ali? Não. Novo mandamento. Ensinado pelos vossos apóstolos. É ensinado oral. Não por escrito, como lá na tábua, lá no Monte Horebe, escrito por dedo de Deus. Onde está esse mandamento? No magistério. Coluna sustentáculo da verdade. Que goza do domingo. Então a Santa Missa ensina os mandamentos. Que é para seguir. É ensinado por quê? Pelos vossos apóstolos. Quem são os sucessores dos apóstolos? Os bispos. Catecismo 66, 67, 68 e por aí vai. Salve Maria, sou missionário São Roberto. A Bíblia é um fundamento dos apóstolos. Salve Maria, sou missionário São Roberto.